Oi pessoal, eu sou a doutora Silvia Leite Faria, sou nutricionista e conforme eu combinei com vocês, hoje é quarta-feira e eu vou fazer uma live para falar sobre dúvidas, responder algumas dúvidas sobre nutrição e cirurgia bariátrica. Vou esperar um tempinho para vocês entrarem e para a gente começar a selecionar os temas. Oi, boa noite. Então depois vocês me falam se o áudio tá bom, se vocês estão ouvindo. Ei, tudo bom, gente? Depois vocês dão um okzinho assim para vocês me falarem se vocês estão ouvindo bem ou não. Ei. Então, faz um joinha aí se estão ouvindo bem. Ei, Estela. Então, gente, eu sou a doutora Silvia Leite Faria, sou nutricionista, trabalho com cirurgia bariátrica há bastante tempo, na verdade há 20 anos, fiz mestrado, doutorado, pós-doc, é um tema que eu gosto demais de estudar. Acho que a gente já se encontrou aqui de outras vezes. E hoje essa live é pra gente... Eu vou falar algumas coisas sobre nutrição e cirurgia bariátrica. E eu também vou estar aberta à pergunta de vocês, né? Já tem uma pergunta boa que é sobre disbiose, né? Aí eu vou começar por essa, porque eu gosto muito desse tema. Comer carne... Vou falar. Eu fico doida pra falar tudo de uma vez, vou tentar ir separando os temas. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o tema, a primeira pergunta que apareceu, que eu achei bem interessante, que é sobre se a disbiose é comum em pacientes depois da cirurgia bariátrica. Primeiro eu vou falar o que é disbiose, né? Disbiose é uma alteração na flora intestinal, é uma alteração no intestino, que pode ocorrer tanto em pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica, quanto pacientes que não foram, isso é comum na população em geral. O intestino fica um pouco inflamado quando existe disbiose, e isso ocorre por diversos motivos. Mas primeiro eu vou falar como é que ele fica inflamado, né? Ele fica mais entre uma célula do intestino e outra, ao invés de eles ficarem coladinhos, protegendo a gente das alergias e das doenças, eles ficam um pouco desconectados, aí faz como se fosse uma rachadura entre os intestinos e entra as substâncias que dão alergia, que aumentam o risco de câncer, que fazem o intestino da gente ficar um pouco devagar, que faz a gente ficar com os gases com um odor muito ruim. Isso tem a ver com o tipo de bactéria que a gente tem no intestino, e quando existem mais bactérias que fazem mal, que estão relacionadas às doenças, quando elas crescem muito, o intestino da gente fica com essa característica que não é agradável e nem é sadia. Se isso é comum entre os pacientes depois da cirurgia bariátrica, eu posso dizer que isso é uma coisa comum hoje em dia, e também entre os pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Na verdade, a cirurgia bariátrica, a tendência é melhorar a flora intestinal. O que os estudos mostram é que com o tempo, depois da cirurgia, assim, depois de 1 ano, quando o paciente vai perdendo peso e perde gordura, parece que a flora intestinal fica menos inflamada, porque a flora intestinal de uma pessoa que sofre de obesidade, ela tem a tendência a ser bastante inflamada, né? Ela tem essas características de disbiose, isso está relacionado à doença obesidade. Mas se a pessoa não se cuida, não se alimenta bem, né, e fica mais exposto, né, a essa alimentação industrializada, etc., tem o risco também de ter disbiose, tem o risco da flora intestinal voltar a ficar inflamada igual era antes da cirurgia. Então isso dá uma discussão na literatura. Na verdade, o que a literatura mostra é uma melhora na integridade da mucosa intestinal, porque aquele hormônio GLP-1 que os pacientes produzem em maior quantidade depois da cirurgia bariátrica, aumentam a produção de um outro hormônio que chama GLP-2, e esse GLP-2 ele melhora essa conexão entre as células do intestino, elas ficam mais grudadinhas, e isso faz os pacientes ficarem mais protegidos de doença. Mas
Tem casos em que existe relatos dessa disbiose. Tem pessoas que a alteração digestiva ela não representa uma melhora na função digestiva, né? A pessoa fica com aumento de gases, às vezes com trânsito digestivo diferente do que era antes. E aí o que a literatura fala é que tem como tratar. Os estudos mostram que usar probiótico melhora muito, às vezes usar algum tipo de enzima que ajuda na digestão também melhora. Então tem mais ou menos uns 3 estudos sustentando que no caso do paciente depois da cirurgia bariátrica apresentar alguma disbiose, vocês estão me ouvindo, né? Apresentar alguma disbiose, pode ser utilizado o probiótico com bons resultados. Na verdade, para a disbiose, para essas alterações digestivas que a gente não sente bem, os probióticos têm um impacto bom. A literatura sustenta que eles são realmente saudáveis e ajudam, né? Tem vários tipos e existem alguns específicos para a função digestiva. Então, se vocês ficaram com dúvida, a gente pergunta, que às vezes eu animo e falo muito rápido. Bom, porque com o tempo temos que evitar comer carnes? Bom, não tem que evitar comer carnes. Na verdade, carne é a fonte de proteína animal. O paciente, depois da cirurgia bariátrica, pela restrição, pela quantidade menor de alimentos que ele come, ele não consegue atingir um mínimo de proteína por dia, e isso leva a algumas consequências como perda de massa muscular, queda de cabelo, né, fraqueza, às vezes até anemia, que também tem relação com baixa digestão de proteína, porque as células do sangue precisam de mais proteína para crescerem. O objetivo é que a pessoa não diminua o consumo de carne, é que mantenha. Lógico, pode ser carne branca, pode ser ovo, pode ser queijo, mas tem que ter fonte de proteína animal. Não é dieta da proteína, é uma quantidade adequada para o peso do paciente. Como a dieta do paciente depois da cirurgia bariátrica é restrita em calorias, a composição do cardápio vai ficar parecendo que tem mais proteína do que a pessoa comia antes, mas é uma quantidade boa, não chega a danificar os rins, fazer mal pro fígado, dar pedra nos rins. Tem muito esse mito, as pessoas têm muito medo disso, né? Mas normalmente a gente calcula com o peso ou atual ou ideal, e isso vai dar aí umas 70, 80 gramas de proteína, que não é muito, gente, isso não faz mal, isso mantém a saúde, certo? Por isso que muitas vezes precisa de tomar suplemento, porque já começa 70, 80 gramas não é fácil, né? Como um bife assim médio de carne tem perto de 20 gramas de proteína. Pra vocês terem uma ideia de como é difícil atingir 70, 80. 2 fatias de queijo tem 10, né? Hoje tem esses iogurtes mais proteicos que super ajudam. Então, mais perguntas. Vitamina que não precisa mastigar, essa pergunta é ótima. Realmente, eu concordo, enjoa muito com o tempo, tem várias versões. E, assim, dessas nacionais, tem algumas que você pode mastigar ou engolir, né? Eu prefiro sempre essa versão, porque aí o paciente pode comprar, usa de mastigar no pós-operatório no primeiro mês e depois toma engolindo. Tem umas que a gente compra fora do Brasil, né? Tem a Celebrate, Bariatric Advantage, que são linhas específicas de bariátrico, que tem hoje em dia, eles desenvolveram assim, ó, em uma cápsula só tem tudo que o paciente precisa, com exceção do cálcio. Então é uma cápsula bem potente, com uma quantidade bem boa de vitaminas. O grande problema, além da questão de mastigar, é que normalmente precisa de tomar mais de um polivitamínico, né? Então, eu trabalho com isso há muito tempo, então, assim, realmente, hoje em dia, com o tempo, a gente vê que as pessoas enjoam de vitamina que não precisa mastigar, que precisa de mastigar, né? Eu tô pensando em falar, né, que não mastiga, né? Então, aqui a Lactus Bari pode engolir ou mastigar, né? Eu gosto dessa versatilidade, de poder fazer as duas coisas, porque eu sei que tem algumas que tem que mastigar, porque a digestão começa na boca, né? E essas que eu falei, Celebrate, Bariatric Advantage, a Celebrate vende no Brasil. Então, depois, se lá no meu perfil vocês quiserem mandar essa pergunta, eu respondo marcando onde vocês compram a vitamina, tá bom? Mas assim, tem algumas que tem em farmácia mesmo. Eu sempre tenho que dar várias opções, tá, gente? Não tenho conflito de interesse nenhum, então eu gosto de dar opção. Mas pergunta, ideia.
Saudade de você. Dificuldade de ingestão de proteína para hipertrofia depois da bariátrica? Então, Kleber, além dos suplementos que são a base de whey, tem os que também são a base de proteína da carne, que às vezes a pessoa fica um pouco enjoada do gosto do whey. Tem esses iogurtes mais proteicos, que tem uns que tem 25 gramas de proteína também, que eu acho que super ajuda. Eu não sei se vocês viram, ontem eu postei um drink da Max Titanium, que ela é um whey que é de água de coco, e parece uma água de coco mesmo, e é o whey, tem 27 gramas de proteína no vidro. Acho que tem que ir variando, é como eu faço, né? Um dia eu tomo essa, no outro dia eu tomo pó, no outro dia eu tomo o iogurte, né? No outro dia eu aumento o ovo. Então, eu tenho tentado explicar aos pacientes a contar a quantidade de proteína que está comendo. Eu acho que isso é uma estratégia muito boa, porque você fica um pouco mais, dá para você ser flexível, né? Um dia você não quer tomar whey, você pode tirar da alimentação as suas 70, 80 gramas de proteína, né? Mas normalmente, Kleber, é calculado. Uma dica muito importante: não adianta ingerir toda a proteína em um período só do dia. Durante o dia inteiro, os níveis de aminoácido no sangue tem que estar altos, para você não mobilizar massa muscular e não perder músculo, né? Então tem que ter proteína dividida, fracionar. Tem que ter no café da manhã, tem que ter no almoço, tem que ter no lanche, tem que ter no jantar, pelo menos. Certo? Mais perguntas? Então, a importância de ingerir o whey é para complementar. Vamos supor assim, vamos fazer na prática, que de manhã você comeu um ovo e queijo. Então, vamos supor que você comeu umas 10 gramas de proteína. Que na hora do almoço você comeu um bife, um peito de frango, vamos supor, que é mais difícil, vamos pensar um pedaço de peixe, umas 15 gramas. Então, eu tenho 25 já. Vamos pensar que à tarde você tomou um iogurte que tinha 15 gramas de proteína, 25 tem 40. E no jantar você comeu 2 fatias de queijo, 40, 50. Cada fatia tem 5. Então, ficou em 50 gramas. Aí você não chegou no mínimo, que são 70. Então, aí o whey completaria aquelas outras 20, 25 gramas para você atingir sua cota de proteína. Na verdade, essa que é a função do whey. E nos primeiros 6 meses é fundamental, porque a pessoa não consegue comer isso que eu falei. Nos primeiros 6 meses um bife não entra, né? É um pedacinho, não entra um ovo e um queijo, tem que escolher. Então, nos primeiros meses acaba que a ingestão fica aí entre 30, 20, 40 gramas. Aí o whey é fundamental. Mas não precisa necessariamente ser o whey, né? Pode ser um iogurte com whey, pode ser da proteína da carne, pode ser mais ovo, isso aí é calculado. Mas tirar o whey às vezes é bem difícil. O que mais, gente? Perda de cabelo? Então, perda de cabelo é sempre um ponto que assusta muitos pacientes, né? E as mulheres principalmente. Mentira que eu já tive homens muito preocupados com isso. Bom, a queda de cabelo acontece a partir do 3º mês de cirurgia. Entre o 3º e o 6º mês, digamos assim, é esperado que caia um pouco, né? Por quê? Porque o seu corpo está respondendo à perda de peso rápida e àquela restrição calórica, né? Então, é uma resposta a essa perda de peso rápida e a restrição calórica. Não é efeito da anestesia, tá? É por causa da perda de peso rápida. Tanto que vocês que já fizeram outras dietas sabem que às vezes a dieta muito restrita a gente também tem queda de cabelo. Normalmente está associado a baixa ingestão de proteína, baixa ingestão de vitamina A, de zinco, que é importante para o cabelo, e o zinco tem nas fontes proteicas, nas carnes que a gente acha zinco. Come menos carne, come menos zinco. Tem a ver com a menor ingestão de selênio, tem a ver com a redução na ingestão de ferro, principalmente em mulheres em idade fértil, que tem redução da absorção de ferro e perdas mensais de ferro pela menstruação. O risco é muito alto de ter deficiência de ferro, é um dos primeiros sinais. E tem a ver com a redução na absorção de biotina, que é uma vitamina muito importante para o cabelo. Então, nesses casos, e de ômega 3 também, que é uma gordura essencial e que ela é fundamental para o crescimento do cabelo. Nesses casos, o mais importante é, chegando no 3º mês, já aumentar esses suplementos.
não esperar começar a cair para querer tratar, porque aí você vai ter ainda os cabelos fracos, né, caindo, e os novos crescendo que você ainda não vai ver. Então fica aquela fase assim um pouco desesperadora, mas melhora, tá? Melhora. Mas tem que aumentar a proteína, tem que aumentar um pouco a vitamina A, tem que aumentar ferro, tem que dosar isso. Aumentar quanto? Se vai ter que fazer a dosagem sérica, dependendo do nível, pode ser via oral, às vezes tem que ser via oral mais de uma vez por dia e às vezes tem que fazer reposição endovenosa. Então, isso depende do resultado. Nos primeiros meses é um pouco mais difícil precisar de reposição endovenosa se você tiver tido acompanhamento antes da cirurgia, porque aí já vai para a cirurgia com as reservas em dia, certo? Então, tem que repor, repetindo, proteína, zinco, ferro, vitamina A, selênio, ômega 3 e biotina. As proteínas têm que ter uma quantidade adequada de um aminoácido que chama L-lisina, que é para o crescimento do cabelo. Mas normalmente essas proteínas que a gente compra, tipo whey, elas já têm essa quantidade adequada de L-lisina, certo? Então, com 7 meses já é para estar parando. Depois do 6º mês, se continuar a cair cabelo, tem que voltar no nutricionista, tem que, né, fazer exame de sangue, avaliar se não está perdendo massa muscular, se não tem que aumentar alguma coisa, porque já é para ter controlado com suplementos com 7 meses, né? Com 7 meses já não é esperado que tenha, nem com 1 ano, nem com 5 anos, mas também não é porque tá caindo que não tem solução, mas assim, o melhor é prevenir, né? Saiu entre 3 e 6 meses, tem que lembrar que isso pode ser nutricional. Nas mulheres é muito comum estar relacionado ao ferro, às vezes é um dos primeiros sintomas. Antes de você ficar fraca, o cabelo começa a cair, é um dos sintomas. A gente perde um pouquinho de cabelo todo dia, até sem fio, sabe? Mas, assim, quando tem essa perda preocupante, a pessoa sente assim no travesseiro, onde nunca tinha visto, assim, que tem muito cabelo, vai lavar o cabelo, aí no ralo fica muito, né? Tem paciente que às vezes me mostra foto, então minha sugestão é não esperar ficar assim, porque aí a pessoa fica muito angustiada, né? Antes disso, já aumentar esses suplementos. Acho que 3º, 4º mês é uma época para aumentar a suplementação para vocês não passarem esse aperto, certo? Não precisa. Com o tempo, mas com o tempo evitamos por quê? Evitamos? Não sei. 2 anos a pessoa passa a sentir fome, ideia? Então, isso é bem relativo, né? Depende, às vezes, o que eu mais vejo, de forma assim, de experiência clínica, com 2 anos, às vezes, a pessoa já tá habilidosa para comer, já come de tudo, já sabe o que desce bem, o que não desce. Às vezes, relaxa um pouquinho na alimentação ou na suplementação, às vezes, enjoa um pouquinho do whey, para de tomar whey. No lugar desse whey, vai entrar um pouquinho de carboidrato, que aumenta o apetite, né? E então, acaba que a pessoa come um pouquinho mais. Tem uma adaptação metabólica do organismo. Agora, eu relaciono mais com hábito, né? Às vezes, com 2 anos, aqueles hábitos antigos que não são saudáveis querem retornar, né, para nosso dia a dia. E às vezes a gente não tem a estratégia ainda para lidar com isso e acaba aumentando um pouco a ingestão. Mas não é todo mundo que tem fome, né? Tem paciente que come porque tá agoniado, nem é todo mundo que sente fome. E acho que a fome está mais relacionada ao hábito alimentar. Observação, mas se tiver fome, não tem solução? Tem, né? Tem estratégia alimentar, tem maneiras pode fazer uma dieta diferente, pode fazer um jejum intermitente, pode fazer uma alimentação mais proteica, pode aumentar a fibra, tem que ver o que está acontecendo. Pode ser deficiência nutricional, às vezes a pessoa tá com alguma deficiência nutricional, o seu corpo não sabe exatamente onde tem aquela vitamina e você começa a ficar com aquelas compulsões alimentares que você não sabe explicar, né? Então tem que fazer um check-up, a hora, então você fez 2 anos, aumentou a fome, é a hora de voltar, de procurar a sua equipe, ver se o que você tá comendo tá bom, né? Às vezes você diminui a proteína, você pode aumentar a fibra e às vezes até tem remédios que ajudam, né? Então assim, não precisa ter preconceito, tem tratamento. Obesidade é uma doença grave, como toda outra doença crônica, e para todas elas a gente tem tratamento, certo? Então, mas eu não sei, com o tempo evitamos por quê? Não sei evitar o quê, mas não entendi a pergunta, assim, evitar comer carne?
Não, carne não precisa evitar. Sim, aí evita comer carne por causa da mastigação. Esse é um problema que eu tenho principalmente com os pacientes que têm horário para almoçar, né? Tem assim, só tenho 15 minutos para almoçar e é difícil realmente colocar uma porção boa de proteína nessa refeição. Aí eu coloco em outra, né? Mas às vezes, por exemplo, não entra carne, mas entra carne moída, às vezes entra aquele hambúrguer 100% feito de carne, então é um hambúrguer caseiro mesmo, às vezes pode ser um ovo, um omelete, às vezes o peixe, né, desce melhor, não precisa exatamente ser a carne vermelha. Então, a água também é um problema, né, Paula? A água é difícil, porque assim, come, não pode tomar logo depois que fica cheio, né? E aí acaba que às vezes esquece, não sabe fracionar direito. Então, sugestões, assim, água, às vezes água saborizada, que você coloca hortelã, às vezes rodela de abacaxi, limão, deixa a água mais gelada, às vezes é mais bem tolerado, né? Tem que ir testando para conseguir aumentar a ingestão de água, mas é importante. Eu faço muito em casa chá sem açúcar gelado, né? Hibisco, capim-santo, erva cidreira, para ajudar a aumentar. Eu gosto, mas só uma sugestão. A marca de vitamina que não precisa mastigar, então, nacional, que tem aquelatos, não precisa de mastigar. Você pode ou mastigar, você pode engolir ela inteira. Fora daqui tem aquela da Celebrate, depois. Você tem um site, né, um perfil aí do Instagram que chama MyPharma2Go, 2 é o número 2. E aí lá tem uma marca que chama Celebrate, eles têm cápsula também. O que mais? Bariatric Advantage tem cápsula. Acho que basicamente essas. Tem as tradicionais do Brasil, né? Materna, por exemplo, que é uma vitamina boa para gestante que tem mais ferro. Pode engolir, o Centrum pode engolir, só que todas essas a gente tem que complementar com outras vitaminas. Eu também acabo enjoando de vitamina de mastigar, eu concordo. Do ovo como fonte de proteína, não tem restrição, né? O que eu acho assim, eu não costumo passar muito de 2 por dia, porque tem estudos com diabéticos que falam que mais do que 2 não seria bom. Um estudo recente também questionou a grande quantidade de colesterol todo dia, tem gordura saturada na gema, então assim, se comer um ovo todo dia eu acho que não tem problema. Aí num dia você comeu 2, no outro você não come, acho que isso é bem razoável. Mas não é exatamente por causa do colesterol, talvez um pouquinho por causa da gordura saturada, né? Talvez um pouquinho por causa, às vezes, pessoas que têm tendência a diabetes, né? Os estudos em diabéticos mostram que tipo 6 não é uma conta boa, né? Os resultados não foram bons nessa população, então eu tenho uma certa reserva, mas não tem, assim, muita restrição, não. E também acho que um paciente bariátrico não vai comer mais do que 2 ovos por dia, porque também não vai comer só ovo, né? Se tem 5 anos de operado até hoje tem pra cair no cabelo, então, Sibeli, tem que fazer uma avaliação, tem que fazer exame de sangue, tem que ver como é que tá seus níveis de ferro, se não tem que repor, né? Tem que ver como é que tá a ingestão de proteína, zinco. Eu tenho olhado muito o exame de paciente com zinco baixo, né? E tem uma conta, na literatura tem uma conta que se faz, você soma o zinco com o ferro, né? E tem que dar um nível mais alto, tem um nível X, né? Acima de tanto é que o cabelo para de cair. Então, assim, é muito clínica com a bioquímica, né? Você tem que procurar um serviço para te apoiar nisso, porque não é normal você ter 5 anos e ainda tá tendo queda de cabelo. Isso tem fundo nutricional. Pode ser também, gente, problema na tireoide, tem que avaliar se a tireoide tá funcionando bem, né? São as principais causas, mas eu pego muita causa nutricional de queda de cabelo. A gente tem um problema aqui no Brasil, não só no Brasil, tá? Depois eu descobri assim, Austrália, Canadá, tem outros países que tem esse problema também. As vitaminas têm um limite, não pode ter vitamina muito potente. Então acaba que nós, né, precisamos usar, assim, bariátricos no Brasil, precisamos utilizar uma vitamina e complementar com algumas outras. Isso às vezes dificulta a adesão, né? Então
tem que checar, não sei se você tá tomando só uma vitamina, por exemplo, se for só uma, tá faltando algumas outras coisas que podem ser importantes pro seu cabelo. Às vezes tem que tomar separado um zinco, o ferro separado, certo? Daí não consegue água? Então, tem que ir tentando aumentar de pouquinho. Eu tenho visto isso bem frequente. Eu tô com uma outra paciente assim que tá com 4 meses, ela não atinge e ela tem sinais de desidratação, sabe? Então tem que tentar fracionar, ter uma garrafinha sempre perto, ir tomando de pouquinho, às vezes fazer um chá gelado ajuda, né? Normalmente as bebidas mais geladas passam mais rápido pelo trânsito digestivo, dão menos desconforto. Tem na Bariatric Fusion tem cápsula? Que bom então. Também tem Bariatric Fusion cápsula. A última vez que eu recebi uma visita, eles me mostraram que era só de... Alessandra, só de mastigar. Queda de cabelo? Então, depois a gente faz assim uma live só de cabelo. Mas assim, ó, pode ser proteína, que pode ter que aumentar. Normalmente tem que aumentar pelo menos uma dose de proteína. Pode ser ferro, às vezes tem que suplementar ferro, principalmente mulher que perde sangue pela menstruação, não consegue repor na mesma velocidade que perde, então tem que aumentar. Tem que tomar o ômega 3, porque é óleo essencial e é importante para o crescimento do cabelo. Tem que tomar biotina, né, e é uma dose um pouco maior normalmente, é acima de 2,5 miligramas. E se tiver abaixo tem que tomar vitamina A também. Acho que falei tudo. Tem que tratar, não precisa ficar assim, gente. Quantidade de proteína no churrasquinho, mais de 20 gramas normalmente. Se for de carne, né? Melhor vitamina para bariátricos. Então, tem muitas opções, né? Essas que eu falei que tem uma dose maior são as melhores. Quando vocês vão ler o rótulo, tem um tal de VD, que é o valor diário por cento, de um canto, né? Esse valor diário tem que ser sempre mais de 100%, a maioria é 100% ou menos de 100%, tem que ser mais de 100%. Fora isso, cálcio tem que tomar separado, são 2 por dia no mínimo, dependendo da sua ingestão de cálcio. Vitaminas do complexo B tem que tomar separado também, porque normalmente nas vitaminas do Brasil não tem a quantidade que vocês precisam. Ferro também tem que suplementar separado, principalmente se for mulher. O ômega tem que tomar separado. Algumas vitaminas eles colocam ômega, gente, mas é tão pouquinho que não resolve, principalmente se tiver queda de cabelo. Certo? Sexta que vem dia 17. Conselho? Sabe qual conselho assim que eu gostaria de dar assim para todos os pacientes que vão operar? Tentar coletar o máximo possível de informações científicas, sabe? Às vezes fica essa pergunta para um, pergunta para outro, aí um dá uma opinião, outro dá outra opinião, fala uma coisa, aí sua cabeça vai ficando ruim, vai dando mais medo, né? Então, assim, procurar informações de qualidade, sabe? Então, por exemplo, eu tenho vídeos no YouTube, tem lá no meu IGTV que eu falo sobre algumas coisas, tem lives que eu gravei, então assistam coisas com conteúdo bom, para você ir para a cirurgia com informações de qualidade. Então, assim, hoje, o que você precisa saber? Não é bom ir para a cirurgia ganhando peso, né? De hoje até lá, tenta segurar um pouquinho, não sei qual for a orientação da sua equipe. Tem que saber que vai tomar suplementação pro resto da vida, que tem que fazer exame de sangue, né? Igual, por exemplo, eu vou ao dentista de 6 em 6 meses, vou ao ginecologista de 6 em 6 meses e vou cuidar da minha vista de 6 em 6 meses que eu uso óculos. Vocês têm também, junto com isso, que fazer um exame de sangue a cada 3 meses no primeiro ano, 2 vezes por ano no segundo ano, e anualmente tem que fazer um check-up. Né? Sempre que o peso estiver aflita com o peso, procura a equipe, não fica se comparando com os outros, depende do excesso de peso. Pensa que você vai ter que ter estratégia para mudar aquelas coisas que você sabe que não vão te ajudar a perder peso. Aí, dica muito, muito importante, tem que evitar álcool, gente, tem que diminuir o máximo possível. Os estudos têm mostrado que a absorção é rápida, né? Absorve muito rápido, em 10 minutos a pessoa já tem níveis altos de álcool no sangue. E isso faz mal, parece que o fígado sofre mais, a pessoa fica mais tempo bêbada. Então tem que evitar um pouco.
O grande problema disso, que eu estava lendo esses dias, é que muitas pessoas passam a ter mais contato com eventos sociais depois da cirurgia bariátrica, que é um desafio não beber, né? Mas a gente tem que lidar com isso, eu acho que a verdade tem que ser dita, né? Soluções para recuperação capilar? Aí depois eu vou gravar um vídeo sobre isso no GTV para vocês. Então, proteína, que na verdade proteína é importante, isso é queratina. Queratina você precisa comer uma proteína para sobrar pro cabelo. Porque aí o seu corpo vai falar assim, não, essa proteína vai formar célula do sangue, vai formar enzima, vai formar hormônio que ela tá precisando, que é vital. Cabelo não é vital, ela não vai ter uma doença por causa do cabelo. Então ele evita mandar pro cabelo porque ele acha que dá para esperar, né? Então tem que aumentar a proteína de uma forma importante. Tem que checar os níveis de ferro e talvez aumentar o ferro, o zinco, o ômega 3, biotina e pode ser que precise de vitamina A, mas tem que fazer exame primeiro, certo? Tem gente que tá com o cabelo caindo e não tá tomando nenhuma vitamina, gente. Então, assim, tem que pensar primeiro. E colocar as vitaminas. Não adianta ir lá na farmácia e comprar o suplemento caro que o farmacêutico falou que é pro cabelo. Se você não tá fazendo o básico, que é as vitaminas diárias e aumentar a proteína e aumentar um pouco o ômega, ferro, etc. Aquelas coisas específicas. Já tem estudos em cirurgia bariátrica. Cabelo voltou a cair novamente. Então tem que voltar, malha na equipe, fazer exame de sangue para ver como é que tá, checar a sua ingestão de proteína, né, para ver se você não tá comendo menos do que precisa. Fico muito a pena dos pacientes que só compram esses suplementos caros para crescer cabelo e não compram o resto, sabe? Então, a vontade de comer doce é muito comum, né, tem sido uma coisa que eu tenho estudado muito. Tem muitas estratégias, mas uma das que funciona bem é assim, ó, no café da manhã, já começar o dia com umas 30 gramas de proteína, que você vai ter menos fome durante o dia. Então, assim, vamos supor que de manhã você costuma comer só 2 fatias de queijo com uma fatia de pão. São só 10 gramas, né? Então, isso não vai dar saciedade mais tarde. Então, aí teria que aumentar. Eu, por exemplo, tomo whey primeiro, depois eu tomo café da manhã, porque aí eu faço 30 gramas e eu tenho menos fome de tarde. Eu também sou uma comedora de doce, tá? Controlada, assumida e controlada. Então, fora isso, tentar aumentar a proteína nas refeições para não ter muita fome. Às vezes também tentar aumentar um pouco de fibra, né? A gente fala tanto de proteína que às vezes a pessoa esquece de comer fruta, né? Vegetais, etc. Tem que comer também. Que mais? Tem que ver se não tem deficiência nutricional, que deficiência nutricional, principalmente das vitaminas do complexo B, elas são importantes na formação da serotonina e para a serotonina atravessar a barreira hematocefálica para chegar no cérebro. A serotonina é um neurotransmissor que está relacionado ao bem-estar. Quando a gente come um chocolate, um doce, a gente fica feliz, se sente mais relaxado, é pela produção da serotonina. Então, muitas vezes tem 3 coisas que podem impedir o paciente depois da cirurgia bariátrica de produzir serotonina bem. E mais de 90% da serotonina que a gente produz é no intestino. Uma é o intestino não tá saudável, tá com aquela desbiose que eu falei lá no começo, tá com o intestino inflamado. Aí não vai conseguir produzir a substância lá porque aquele meio de bactérias lá não tá legal, né? E não vai conseguir absorver a proteína, o triptofano da dieta, que vai ao precursor da serotonina, né? Então, o triptofano tem no leite, no queijo, nas carnes, fontes proteicas tem triptofano, né? Segunda causa que pode levar o paciente não produzir a serotonina depois da cirurgia bariátrica é a falta de vitaminas do complexo B, né? Então, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, essas vitaminas, elas agem na formação da serotonina. Então, você ingeriu a proteína, mas você não tem essas vitaminas, não vai formar, né? Você vai usar a proteína para outra coisa, né? E essas mesmas vitaminas são importantes para levar para o cérebro essa substância, né? A serotonina. Então, isso pode influenciar um pouco na produção de serotonina. Então, tem que, às vezes, aumentar um pouco a suplementação. O que tem em serotonina, que é triptofano que a gente fala, né? Além do leite. Castanhas tem, amêndoas tem, abacate tem, banana tem, né? Aveia tem, leite com cacau, por exemplo, é boa fonte, um iogurte,
O iogurte, por exemplo, com um pouquinho de amêndoa, né? Tudo isso são substâncias que são precursoras da serotonina. Mas se eu fiz isso e eu não estou tomando meu polivitamínico, eu não tenho vitaminas complexas de vitamina, não vai resolver. E a terceira causa é a redução na absorção das gorduras, que aí não absorve o ômega 3, que também age no humor, né? na questão desse bem-estar, né? Que a gente precisa dele e acaba buscando, às vezes, nos doces. Aí eu falei da desbiose, né, que era o primeiro, e a desbiose, que é uma coisa muito comum isso. Eu, por exemplo, eu melhorei muito quando eu tratei a desbiose. Eu falo tanto de cirurgia bariátrica, eu sou quase bariátrica. Depois de 1 ano de cirurgia, eu sinto muita fome. Se é normal? Não é normal, né? Por exemplo, se eu falasse pra você assim, gente, eu sinto muita fome, é normal? Não é normal, né? A Silvia tá fazendo alguma coisa que não tá ajudando ela a ficar saciada. Então, assim, tem que checar sua alimentação. Uma outra coisa que também dá muita fome é você ter muita gordura corporal, pouco músculo e muita gordura. Então tem que avaliar a composição corporal, tem que ver se no seu exame de sangue você não tá com deficiência nutricional, isso também aumenta o apetite, né? Controlar o estresse, gente, dormir bem, coisa fundamental. As pessoas que não dormem o tanto que precisa, aumenta o hormônio da fome. Aí não adianta ter feito cirurgia, porque isso vai influenciar depois. A obesidade, ela é multifatorial, sabe? Então, assim, a cirurgia, ela controla alguns fatores. O que a gente faz quando a pessoa tem uma recidiva, que aumenta o peso, a gente potencializa aquilo que funciona, né? A gente fala para o paciente, já funcionou, é só a gente apertar que vai funcionar de novo. Mas tem outros fatores que influenciam. Por exemplo, se eu não dormir bem, eu também vou estar exposta ao estresse, eu vou ter mais vontade de comer doce, vou querer mais besteira, vou ter menos vontade de fazer atividade física, vou ficar mais estressada, vou mudar meu hábito alimentar, vou ter mais fome. Então, assim, falar que é normal não é, tem que cuidar. Fome psicológica, né? Então, o que eu acho, assim, em relação à ansiedade, né? E fome, é o nosso problema hoje em dia, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente mexe em internet e faz coisas ao mesmo tempo, a gente tá sempre atrasado em alguma coisa, né? E isso faz com que a gente dê menos atenção mesmo à alimentação. Uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes é assim, quando sentar na mesa, dá uma garfada, descansa o talher entre as garfadas, para tentar comer mais devagar, sabe? E não necessariamente você tem que ficar desconectada de tudo, não pode ficar perto do celular e tudo, não, e às vezes isso é meio teórico, sabe? Mas tentar comer mais devagar e tentar fazer umas inspirações quando estiver comendo, para você ficar mais focado naquele momento. Uma outra coisa que eu costumo não só ensinar para os pacientes, que eu uso, né? Aplicativos de meditação, né? E é chato, porque no começo a gente não está acostumado. Então bota aqueles aí, tem vários aplicativos, depois vocês podem me mandar mensagem que eu falo os que eu uso, tem um que eu gosto mais, ele é por tempo, então você pode começar com 3 minutos, passar para 5 minutos, passar para 7 minutos, tem para o dia que você tá mais para baixo e você quer ficar mais animado, aí tem aquelas palavras que vão te deixar mais animado. No começo é um pouco mecânico, porque a gente não está acostumado, mas com o tempo a gente vai se habituando a fazer isso. Então, assim, pelo menos de manhã e à noite, tentar fazer essa meditação ajuda. Ou se for a hora de comer, que é a hora que a pessoa tá muito ansiosa, precisa desligar um pouco, fazer uma meditação, respiração nessa hora. A respiração ajuda muito. Eu gosto, por exemplo, quando eu chego em casa, eu trabalho muito, eu chego e paro um pouco, às vezes eu tenho 15 minutos, 20 minutos para almoçar. Eu gosto de tomar um chá gelado, tipo de alecrim, de erva cidreira e capim-santo, me acalma. Gosto de tirar o sapato para comer e relaxar um pouco, né? Isso eu não consigo almoçar se não for assim, que eu desligo um pouco, porque senão a gente acaba que não... Aí comer, quando a gente come que não é assim, parece que a gente nem sente o gosto direito, né? Água é difícil, gente, tem que ir tentando, água saborizada, água gelada, né? Eu falei isso. A vitamina A, além das gorduras, assim, queijo, leite integral, queijo normal que não é aquele fresco, né? Manteiga tem, precursores da vitamina A também a gente encontra na abóbora, no mamão, nesses alimentos que são meio laranjas.
Aí assim, a vitamina do bariátrico vem da comida e do suplemento, tá, gente? São dois amigos inseparáveis. São assim, ó, né? Que se você, eu vou só comer mais abóbora, né? Pro bariátrico não, porque ele tem que ingerir 2 vezes o que uma pessoa que não fez cirurgia bariátrica tem que ingerir. Então é assim, ó, com a vitamina. O que mais? Vitamina A, então... Aí pode ser no alimento, vai ter na vitamina que você toma. Agora, se tudo isso não der certo, às vezes tem que repor com polivitamínico. Aí precisa de prescrição. As vitaminas que são lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K, solúveis em gordura, não pode ir aumentando de qualquer jeito não, porque elas podem ser tóxicas, né? Então aí precisa de checar o nível, só passa mais se for necessário. Quando passa, por exemplo, eu nem passo altas doses, eu dobro primeiro, né? Porque facilmente ela faz mal, né? Intoxica o fígado, tá bom? A gravidez pós-bariátrica, eu adoro falar sobre isso. Vai ser 1 hora. Ai, tô brincando. Então, gravidez. O que a literatura fala, a gravidez é segura, né? Mas é importante esperar os 2 primeiros anos depois da cirurgia, pelo menos 1 ano e meio. Estabilizar o peso, né? É melhor. O bebê nasce mais bem nutrido porque ele não vai estar submetido a uma dieta de muita restrição calórica, certo? Antes de engravidar tem que tomar ácido fólico, que é para prevenir uma formação do tubo neural, mas isso não é privilégio dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Todas as mulheres precisam, tem que fazer reserva antes de engravidar. Então assim, ó, pensei que eu posso pensar que daqui uns meses eu vou querer ficar grávida, já toma, porque tem que fazer a reserva. Segunda coisa, tem que fazer um check-up antes, né? Tem que fazer um check-up. Ai, gente, desculpa, uma borboleta entrou aqui. Não, eu vou ter que tirar uma foto pra vocês verem depois. Tem uma coisa muito gigante. E eu tô muito agoniada, porque eu detesto. Eu detesto bichos. Não, bichos não, insetos. Adoro bichos. Então, tem que fazer exame de sangue antes, pra ver se tá tudo bem, se não tem anemia. Tem que começar a suplementação antes. Ficou grávida, tem que ir no nutricionista, porque tem que ajustar a dieta com a suplementação. E a suplementação é um pouco mais robusta, né? Então, a pessoa vai tomar, por exemplo, 2 polivitamínicos, um dela e outro do bebê. Outro mito que é muito comum o leite vai ficar fraco. Os estudos mostraram que não. Que o leite da paciente depois da cirurgia bariátrica é tão saudável quanto o leite de uma pessoa que não fez cirurgia bariátrica. Não tem esse mito, tá? Que não vai ter leite, porque não vai produzir, porque come mal, porque vai ficar doente, desnutrido. Tudo isso é estigma. A literatura mostrou coisas totalmente diferentes. Certo? Você falou com mariposa? 11 meses e tá sentindo fome é porque tem que mexer na alimentação. Precisa melhorar o que tá comendo, porque muitas vezes pode não estar comendo a quantidade adequada de proteína, de fibras, pode estar com deficiência nutricional, não passou vitamina nenhuma, depende da técnica, tá, gente? Eu tô falando assim, sleeve, bypass, derivação biliopancreática e banda, né? Tem que ter um polivitamínico. Isso tá nos guidelines, as diretrizes, não é ideia minha, nas diretrizes mundiais de acompanhamento de pacientes bariátricos tem essas recomendações. Tremores no corpo, então, pode ser aquela hipoglicemia, né? Você pode estar tendo hipoglicemia e pode ser as hipoglicemias reativas, que é aquela baixa no açúcar no sangue depois que você come pelo excesso de insulina. O paciente bariátrico produz mais insulina, né? E essa insulina alta, depois das refeições, leva o açúcar para a célula e a pessoa tem uma hipoglicemia reativa depois de comer. Então, tem que cuidar, porque essas hipoglicemias, de forma muito constante, elas são neurotóxicas, né? Elas fazem mal, então tem que cuidar, tem que consultar com um profissional, tem que ver se você não está tendo essas hipoglicemias, tem que fazer exame de sangue. Compulsiva por doce, então, pensa naquelas 3 coisas que eu falei, pode ser o intestino, falta de vitaminas do complexo B e redução no ômega. Anticoncepcional injetável, então, depois da cirurgia bariátrica, o anticoncepcional oral pode não ser tão eficaz e eles
indicam ou sugerem que se associe um outro método, né? Pode ser injetável, pode ser aquele Mirena, muitas pacientes da gente usam Mirena, né? Outros usam anticoncepcional contínuo, né? Aí tem que discutir um pouco com o ginecologista, mas o objetivo do anticoncepcional direto ou injetável para a pessoa ela menstruar menos, para perder menos sangue, precisar de menos reposição endovenosa de ferro. Esse aqui é o objetivo. Ou se o seu objetivo for contracepção, é para não engravidar nos 2 primeiros anos. Ou para não engravidar se a pessoa não quiser ter filho. A ingestão de vitaminas pode dar mais fome? Essa pergunta é boa. Não pode, é um pouco mito, né? Até porque as doses que o paciente bariátrico precisa, que fez cirurgia bariátrica precisa, são doses já bem estudadas, que realmente sem aquela dose ele vai ter a desnutrição, sabe? Então, não, isso é meio que um mito. Principalmente vitaminas do complexo B, as pessoas acham que isso pode acontecer, né? O que eu já vi até hoje, eu já li muito sobre isso, que já me perguntaram muito isso. Eu já li assim, que às vezes uns 2, 3 primeiros dias a pessoa pode ter essa sensação, mas que isso normaliza depois. Eu também eu mesma já fiz essa pergunta muitas vezes pra mim, que às vezes eu fico pensando se não foi a vitamina, mas não é. Crepioca com frango, comer após 60 dias, eu gosto de crepioca. A tapioca em si, ela tem um alto índice glicêmico, né, e dá mais fome. Então, quando faz a crepioca junta o ovo, e você ainda colocou queijo, né, e o frango. Então, você diminuiu aquela carga glicêmica, o tanto de carboidrato daquela refeição. Isso é bom, isso é ótimo. Gente, acho que eu tô falando muito. Tá bom. Daqui a pouco eu vou ter que terminar, senão eu não consigo gravar, pra deixar aqui nos stories. Que mais? 5 anos tratando os gastos cruéis, tudo da Revertério. Então, seria muito bom que você pudesse ir num profissional para tratar isso, porque isso trata, né? Isso é como se fosse uma desbiose. Como muda o trânsito digestivo, né? Tem uma alça que é uma alça biopancreática, tem a alça alimentar, tem a mudança na alimentação. Então, você ia se beneficiar, assim, de um acompanhamento nesse sentido. Não precisa ficar assim, tá? Assim, já peguei muitos casos e a pessoa melhora. Shampoo, tem coisas, assim, externas que a gente passa aqui no cabelo pra melhorar, pra crescer mais o cabelo. Mas, assim, uma opinião, assim, clínica minha, né? Não adianta eu passar aqui se de dentro eu tô com desnutrição, eu não vou ter os nutrientes. Então, assim, tem que fazer as duas coisas, né? Não, minha opinião. B12. Vou falar, é o último tema que eu vou falar, tá? E depois eu vou deixar lá no meu perfil uma caixinha pra vocês mandarem pergunta aí, eu prometo que eu respondo tudo, tá? Então, depois eu também vou falar desse Zirvit Multi. O Zirvit eu usei, devia ter uns 15 anos atrás, né? E ele era uma cápsula desse tamanho. A gente parou de usar por causa disso. Mas agora ele melhorou, que ele ficou menor, né? É uma boa vitamina, mas não supre tudo. Vou voltar pra B12. A B12, tanto o sleeve quanto o bypass podem ter deficiência de B12. A deficiência de B12 dá uma anemia que chama anemia megaloblástica. As células do sangue nascem grandes, porque a B12 é importante para a formação do tamanho normal das células do sangue. Quando as células do sangue nascem grandes, elas não conseguem oxigenar todas as regiões do nosso corpo e a gente vai ficando cansada. Mas é muito difícil o paciente ter essa anemia megaloblástica, porque a gente tem um pouco de estoque de B12, vai utilizando, o corpo vai evitando essa anemia. Mas os primeiros sintomas de deficiências de B12 e de B1 são mais subclínicos, né? Então, são as neuropatias. A pessoa começa a ficar cansada, com alteração de humor, com esquecimento, começa a memória a ficar ruim, ela tem um pouco de apatia, às vezes dificuldade de andar. Essas queixas neurológicas estão muito relacionadas a B1 e a B12 e é muito comum nos pacientes depois da cirurgia bariátrica. A vitamina B1, a pessoa pode ter deficiência com 7 dias de cirurgia, se não tiver suplementação adequada. A gente não tem reserva de B1. A B12 a gente ainda tem um pouco de estoque no fígado. Então,
a gente usa muito os níveis de B12 como marcador junto com as queixas do paciente, para essa avaliação das neuropatias, das deficiências de vitamina B1 e de B12. Por causa disso, os níveis de B12 num paciente que fez cirurgia bariátrica, eles não podem estar perto do mínimo ou igual uma pessoa que não fez cirurgia bariátrica, porque ele não é muito sensível, né? Os estudos mostraram que ele pode não mostrar 50% dos casos de deficiência, a sensibilidade dele é baixa. Então ele tem que ficar acima, por isso que a gente sempre fala, o nível tem que estar acima de 500, não adianta estar 200, né? Tem que ficar medindo regularmente, porque ele reflete um pouco tanto a B1 quanto a B12, porque elas trabalham juntas, certo? Antigamente, a gente só usava a B12 intramuscular. Hoje em dia, a B12 intramuscular é para aqueles casos de deficiência mais grave. Tem a B12 via oral, que a pessoa toma semanal e ela mantém um nível alto. Porque também não é legal tomar a injeção só de 6 em 6 meses. Porque nesses 6 meses, no meio, você pode fazer deficiência e você não ficar sabendo. E nem o nutricionista, e nem seu médico. Porque você só vai ficar cansado, com a perna meio, né, formigando, sentindo aquele mal-estar. E isso é inespecífico. Né? Então é melhor tomar o oral regular, que deixa a pessoa mais protegida da deficiência, certo? Gente, falei muito. Eu prometo tirar uma foto do inseto que entrou aqui, que invadiu nossa live de hoje. É um inseto, é uma borboletona, uma bruxona bem preta, bem grande. Vou colocar lá para vocês verem. Vou deixar uma caixinha de perguntas. Adorei conversar com vocês. Sempre gosto de falar sobre isso. Estou à disposição. E aí a gente se vê de novo. Obrigada. Boa noite.